Olá, alunos do Colégio Jorge Amado, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Samuel. Esse recadinho vai para os alunos do 9º e do 8º ano. Nós vemos Física e Química. Continuaremos trabalhando de casa, vendo as aulas de forma online pelo YouTube, até que o governo do estado autorize o reinício das aulas de forma presencial. Até lá, vamos fazer o nosso melhor para que as aulas continuem da melhor forma possível. Continuem estudando, resolvendo os exercícios e trabalhando o conteúdo que é abordado. Um abraço a todos e até lá! Olá, turma do 9º ano. Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa 20ª aula de Física. Ainda estamos vendo o conteúdo de cinemática vetorial. Na aula passada, trabalhamos especificamente o lançamento horizontal. Vimos que o lançamento horizontal é um movimento composto de duas componentes, que fazem parte de um único movimento. Temos dois movimentos independentes, o movimento bidimensional, composto do plano vertical, o eixo Y, e o plano horizontal, o eixo X. Sabemos que no eixo X temos o alcance horizontal. Então nós sabemos que o objeto na horizontal ele vai estar sujeito a um movimento uniforme, movimento com velocidade constante, ao passo que ele cai verticalmente para baixo, sujeito à ação da gravidade, em um movimento uniformemente variado. Vamos verificar esta questão. Então aqui nós vemos todo o movimento executado pelo projétil que é lançado de uma determinada altura. Perceba que a trajetória descrita pelo objeto no lançamento horizontal tem esse formato, uma trajetória parabólica ou semiparabólica. E aqui também nós vimos todas as equações do movimento. Temos o movimento uniforme no eixo X, onde demonstra o alcance horizontal, e o movimento uniformemente variado no eixo Y, onde nós encontramos a velocidade com que o objeto atinge o chão. Essa velocidade ela é máxima quando o objeto toca o solo, e essa equação aqui nós encontramos a altura de lançamento do objeto. Vamos para o exemplo. Vamos refazer a leitura. Um objeto é lançado horizontalmente com velocidade de 108 km por hora e a uma altura de 80 metros. Desprezando os efeitos da resistência do ar e considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, determine: a. o tempo que o objeto leva para atingir o chão, b. a distância horizontal percorrida pelo objeto, c. a velocidade na qual o objeto toca o solo, d. a resultante vetorial das velocidades. Primeiro passo, nós temos que fazer o seguinte: a velocidade inicial é v0, certo? Então, a gente faz o seguinte: transforma 108 km por hora para metro por segundo. Essa foi a primeira dica que eu dei para vocês. Então, para transformar 108 km por hora em metro por segundo, a gente divide por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6 é 30. 30 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Já temos V0. A altura H vale 80 metros. Então, nós sabemos que a altura da qual o objeto é lançado é 80 metros. Uma outra informação nos diz que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. O que isso representa? Que o objeto é lançado na Terra e não na Lua e nem em outro planeta. Então, para a gente resolver o item A, nós precisamos o seguinte: o item A pede para você encontrar o tempo que o objeto leva para atingir o chão. Então, nós temos que encontrar uma equação que envolva a altura de queda e o tempo. Então, a equação que envolve a altura da qual o objeto é lançado e o tempo é justamente essa.
H é igual a GT ao quadrado sobre 2. Nós já sabemos quanto é a altura. A altura vale 80 metros. A gravidade é 10. Então, falta só encontrar o tempo de permanência no ar. Primeiro passo. Vou multiplicar em cruz. Multiplicando em cruz, vai ficar 2 vezes H, GT ao quadrado vezes 1. Está aqui. GT ao quadrado vezes 1 é igual a 2H. Agora eu vou fazer o seguinte. A gravidade está multiplicando T ao quadrado, né? GT ao quadrado. O T é o tempo. G vai passar para o outro lado dividindo. Está aqui. T ao quadrado é igual a 2H sobre G. Agora é só efetuar a substituição dos respectivos valores na equação. 2 vezes a altura vale 80 metros e a gravidade vale 10. 2 vezes 80, 160. 160 dividido por 10. É a mesma coisa que 16. Cancela um zero com um zero, fica 16 dividido por 1, 16. T ao quadrado é igual a 16. O inverso da potenciação é a radiciação. Então, nesse caso, T, isolando o tempo, então T é igual a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4. Nesse caso, o tempo que o objeto permanece no ar, descrevendo a trajetória parabólica neste lançamento horizontal, é de 4 segundos. Esse é o tempo que o objeto permanece no ar. 4 segundos. Respondemos o item A. Agora vamos para o item B. O item B pede para você encontrar a distância horizontal percorrida pelo objeto. Distância horizontal. O que é a distância horizontal? É o alcance, né? O alcance horizontal A. Então é só fazer. A é igual a V0 vezes T. T é o tempo de permanência no ar. Quanto é a velocidade inicial? Professor, é 108 km por hora. Mas você não coloca 108. Você tem que colocar 30, porque a gente já transformou km por hora em metro por segundo. Então, V0, que é a velocidade inicial, que é justamente Vx, é a velocidade horizontal, a componente horizontal da velocidade. Então, substituímos V0 por 30. E o tempo a gente já encontrou, que é 4 segundos. 30 vezes 4, 120. Então, o alcance horizontal é de 120 metros. Já encontramos a resposta do item B. Vamos determinar agora a resposta do item C, que pede a velocidade na qual o objeto toca o solo. A velocidade com que o objeto toca o solo é Vy, que o objeto está caindo verticalmente para baixo, né? Essa equação vem do movimento uniformemente variado, né? A função horária da velocidade, V igual a V0 mais A vezes T. Como a aceleração aqui é a da gravidade, então Vy é igual a GT. A gravidade a gente sabe que é 10. O tempo é de 4 segundos, é o tempo de permanência no ar. Então, Vy é igual a 10 vezes 4. Então, a velocidade com que o objeto atinge o solo é 10 vezes 4, 40. 40 metros por segundo. Essa é a velocidade com a qual o objeto atingiu o chão. 40 metros por segundo. Como já foi dito, nós podemos encontrar a velocidade com que o objeto atinge o chão tanto pela equação horária da velocidade, né, que envolva o tempo, Vy é igual a G vezes T, como dependendo da altura, a velocidade dependendo da altura, pela equação de Torricelli, né? Vy é igual a raiz quadrada de 2GH. A gente já sabe quanto é a gravidade e a altura é 80 metros, então é só substituir. Caso você quisesse encontrar a velocidade com que o objeto atinge o chão, pela equação de Torricelli, né? Com a velocidade dependendo da altura. Então, substituindo, Vy é igual a raiz quadrada de 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 80 metros. Então, faz só essa multiplicação.
2 vezes 10 vezes 80. Isso aqui vai dar a raiz quadrada de 1.600. Vy é igual a raiz quadrada de 1.600. Resolvendo, a raiz quadrada de 1.600 é 40. Então, Vy, você pode observar que é 40 metros por segundo. Essa é a velocidade com que o objeto atinge o chão. Perceba que os dois resultados são iguais, porque, independentemente da fórmula que você use, tanto esta quanto esta aqui, né? Tanto a que envolve o tempo quanto a que envolve a altura, você vai encontrar o mesmo valor para a velocidade com que o objeto atinge o chão. Então, nós encontramos a resposta do item C. Vamos para o último item, o item D, que pede para você calcular a resultante vetorial das velocidades. Então, o item D pede para você encontrar a resultante das componentes horizontal e vertical desta velocidade aqui, a velocidade V. Nós já sabemos quanto equivale Vx. Vx é a velocidade horizontal, que é a mesma coisa que V0, que é 30 metros por segundo. E Vy nós já encontramos, que é a velocidade no eixo vertical, que vale 40 metros por segundo. Nós já encontramos esse valor. Nesse caso, temos as componentes horizontal, que é Vx, e vertical, que é Vy, desta velocidade, V. Nós só precisamos usar o quê? O teorema de Pitágoras, já que aqui nós temos a formação de um triângulo retângulo, né? Aqui nós temos Vy, e aqui nesse canto seria justamente o cateto adjacente, né? Adjacente a um ângulo reto, formando um triângulo retângulo, onde eu colocaria Vx. Eu traria Vx projetando ele desta posição para cá, já que eu tenho um paralelogramo formado. E a hipotenusa, que é o maior lado, seria justamente V, que é o que nós queremos encontrar. Então, aplicando o teorema de Pitágoras para encontrar a resultante das velocidades horizontal e vertical, a resultante das velocidades Vx e Vy é justamente V. Vamos lá. Então está aqui, olha, como você pode perceber, aqui está a equação para você determinar o módulo da resultante das velocidades horizontal e vertical. V0, lembre-se que é igual a Vx, que é 30 metros por segundo. E Vy é a velocidade com que o objeto atinge o chão. Portanto, o módulo da resultante das componentes horizontal e vertical é igual a raiz quadrada de V0 ao quadrado mais Vy ao quadrado. Vamos lá. Substituindo, quanto é que vale V0? V0 é a velocidade na horizontal, vale 30. Então vai ser 30 ao quadrado mais Vy. Vy a gente já encontrou, vale 40 metros por segundo. Então coloca aqui, 40 ao quadrado. Logo, fazendo essa continha, 30 ao quadrado é igual a 900. E 40 ao quadrado? 40 ao quadrado, 1.600. Então fazemos o seguinte, V é igual a raiz quadrada de 900 mais 1.600. Quanto é 900 mais 1.600? Isso, 2.500. V é igual a raiz quadrada de 2.500. Quanto é a raiz quadrada de 2.500? 50. Nesse caso, a resultante das componentes horizontal e vertical da velocidade é justamente 50 metros por segundo. Esta é a resposta do item D. A resultante vetorial das velocidades
VY e VX, ou respectivamente das componentes vertical e horizontal, vale justamente 50 metros por segundo. V é igual a 50 metros por segundo. Então, pessoal, nós conseguimos resolver essa questão. Muito simples, basta aplicar as fórmulas e raciocinar corretamente conforme o esquema que foi proposto no diagrama da trajetória do movimento de um objeto em lançamento horizontal. Bom, pessoal, para nós comprovarmos os dados empíricos, vamos aplicá-los a um experimento virtual. Esse é um simulador de lançamento no vácuo. Nós vamos desprezar a resistência do ar. Esse experimento vai ser para o lançamento horizontal. Aqui eu tenho uma plataforma. Como você percebe, ele está a uma determinada altura, este canhão, em relação ao solo. Esta altura é de 21,6 metros. Portanto, o canhão está a 21,6 metros de altura do chão. E vou lançar uma bala de canhão fazendo um ângulo de 0 graus com a horizontal. Nesse caso, nós teremos um lançamento horizontal. Lançamento horizontal que pode ser decomposto em dois movimentos independentes, fazendo parte de um único movimento. No eixo horizontal, eu tenho um movimento uniforme, com velocidade constante, que provoca o alcance da bala de canhão, e no eixo vertical nós temos um movimento uniformemente variado, que vai determinar a altura, o eixo Y. Nesse caso, a velocidade vai aumentando linearmente com o tempo, à medida que a bala de canhão vai estar sujeita à aceleração da gravidade. Vamos realizar esse experimento, mas antes vamos verificar os dados, as informações iniciais. Aqui, neste quadradinho, eu tenho o número 0. Isso significa o ângulo que o canhão faz com a horizontal, 0 graus. Por isso é um lançamento horizontal. Esse segundo quadradinho, eu tenho o número 30. Portanto, é a velocidade inicial V0, ou a componente horizontal da velocidade V. É a velocidade no eixo horizontal, Vx, ou velocidade inicial, cujo módulo é 30 metros por segundo. Essa é a velocidade do disparo da bala de canhão. Esse número 2 significa a massa da bala, 2 kg. Essa é a massa da bala. Esse número 0,1, eu tenho o diâmetro da bala de canhão, 0,1 metros, ou 10 centímetros. Eu não vou marcar este quadradinho aqui, porque eu não vou fazer com que a bala esteja sujeita à resistência do ar. Portanto, eu apenas vou considerar um lançamento no vácuo. Eu vou desprezar a resistência do ar, por isso eu não marco este quadradinho aqui. Vamos agora para o que interessa, fazer o disparo de canhão. E vamos verificar o que acontece. Presta atenção na trajetória e nas informações destes quadradinhos aqui em cima. Neste primeiro quadradinho aqui em cima, eu vou ter o alcance horizontal. Neste segundo, a altura da qual a bala é lançada. E aqui, no terceiro quadradinho, eu tenho o tempo que a bala permanece no ar. Vamos lá. A música vocês já conhecem, já estão familiarizados. Para quem joga, é a musiquinha do Minecraft. Vamos lá. Marquei este quadradinho que vai me fornecer o som da bala de canhão disparada. Vamos lá. Olha aí, hein? Vou aqui diminuir o zoom. E perceba que a bala de canhão atingiu aqui este ponto.
na superfície da Terra. Mais uma vez. Agora vamos verificar os dados. Qual foi o alcance da bala de canhão? Como nós percebemos, aqui tem o número 63. Portanto, a bala de canhão que foi disparada a 30 metros por segundo, com a sua velocidade inicial, ela atingiu um alcance de 63 metros. O canhão está a uma altura de 21,6 metros do solo, 21 metros e 60 centímetros. E o tempo que a bala de canhão permaneceu no ar foi de 2,1 segundos. Esse foi o tempo que a bala permaneceu no ar, 2,1 segundos. Caso eu fizesse a resistência do ar prevalecer sobre a bala de canhão, marcaria aqui este quadradinho e faria o experimento. Vamos verificar. Então, nesse caso, o alcance ele seria menor, como você percebe. Seria de aproximadamente 59 metros. 58,9 metros. Já diminuiu. E o tempo que a bala permaneceu no ar, ela passou de 2,1 para 2,2 segundos. Aumentou 1/10 de segundo. Então, só para ratificar, se eu considero os efeitos da resistência do ar, o alcance diminui. O alcance foi para 58,9 metros. E o tempo de permanência no ar aumentou um pouco. Foi para 2,2 segundos. Eu vou desmarcar aqui. Desmarquei. Caso eu quisesse verificar a bala de canhão sendo disparada com uma velocidade maior, vamos colocar aqui 50 metros por segundo. Vamos fazer o experimento. O alcance é bem maior, como você percebe. Olha para cá, para esse primeiro quadradinho. Já foi de 105 metros o alcance. Teríamos que diminuir a ampliação para verificar na tela. Olha aí o alcance. Seria de 105 metros. Vamos repetir o experimento. Mais uma vez. Portanto, a trajetória é semiparabólica. Como nós podemos perceber, o alcance da bala de canhão, se desprezássemos a resistência do ar, seria de 105 metros. A altura permaneceu a mesma, não mudou, 21,6 metros. O tempo que a bala permaneceu no ar foi de 2,1 segundos. Agora, caso eu quisesse considerar a resistência do ar para este experimento, vamos lá. Considerando a resistência do ar, a bala, ao invés de percorrer um alcance de 105 metros, no vácuo ela percorreria isso, 105 metros. Porém, considerando a resistência do ar, ela atingiria um alcance de 94,3 metros. Então, se não desprezássemos a resistência do ar, a bala de canhão atingiria 94,3 metros e o tempo de permanência no ar subiria para 2,2 segundos. Bom, pessoal, vamos finalizar a nossa aula por aqui. Mais uma vez, aqui 105 metros já para a bala de canhão quando ela é lançada no vácuo, ou seja, quando desprezamos a resistência do ar. Portanto, já vimos tudo sobre lançamento horizontal.
O que nós vamos fazer nas próximas aulas é dar sequência ao conteúdo, resolvendo atividades. E também veremos o próximo assunto, que é sobre lançamento oblíquo. Até lá, vamos continuar estudando e fazendo esses experimentos virtuais no simulador. Um grande abraço a todos!